A temporada de declaração do Imposto de Renda 2014 está chegando ao fim. E segundo a Receita Federal, cerca de 7 milhões de pessoas deixaram para declarar nos 2 últimos dias. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos do dia 30, essa quarta-feira. E para tirar as últimas dúvidas dos contribuintes, a gente chamou aqui no estúdio da TV Estadão o diretor do Sindifisco Nacional, Alfredo Madeira Rosa. Alfredo, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Bianca. Bom dia. Bom dia. Bom, quem ainda tem dúvida e quer enviar ao longo do programa, pode enviar sua dúvida pelo Twitter com a hashtag EstadãoIR, que a gente vai respondendo ao longo do programa. Para começar, Alfredo, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas quais que são as consequências de atrasar a declaração, quais são as multas, o que pode acontecer com o contribuinte que perder esse prazo do dia 30. Sim, perfeito, Bianca. Bom, temos hoje, temos amanhã, não é muito tempo, mas é importante que o contribuinte corra e procure fazer dentro do prazo, porque após o dia 30 ele já vai estar sujeito a multas, e ninguém gosta de pagar multa, né? Então, hoje você tem uma multa que é de 1% do valor devido, essa multa não é leve, o mínimo é R$ 165,74, e ela pode ir até 20% do imposto devido pela pessoa. É 1% ao mês ou fração de mês, é importante lembrar isso. Então, se ela entregar isso 2 dias depois do prazo, ela já vai pagar 1% sobre o imposto devido, respeitando esses mínimos e máximos que eu exemplifiquei. Então, vale a pena perder um pouquinho de tempo aí, já que não utilizou esses 2 meses para fazer, então a pessoa corre nessa reta final e faz a declaração dentro do prazo. Certo. Mesmo que entregue um pouco incompleto, o ideal é que entregue até o dia 30. Sim. Entregue aí o mais perfeito possível. Se tiver algum equívoco, tal, isso pode ser retificado também. Ou melhor, ele deve ser retificado. Se a pessoa percebeu que teve um valor ali, errou a digitação, esqueceu uma fonte pagadora, então o mais rápido possível ela deve proceder essa retificação para que não venha cair numa malha fina e vai perder muito mais tempo do que se tivesse feito a coisa na hora correta. E, Alfredo, acho que é importante destacar que a retificadora ela não tem multa, certo? Não. A retificadora ela pode ser feita depois, num prazo de até 5 anos, mas é lógico que a pessoa tem que fazer o mais breve possível para evitar cair numa fiscalização. Se ela for feita até o dia 30, ela consegue alterar inclusive a natureza da declaração, de simplificada para completa e tal. Após o dia 30 não é mais possível. Então, a opção que ela fez até o dia 30, ela vai ter que ser respeitada em qualquer retificação que venha a ser feita, quantas sejam as retificações feitas depois da entrega. Correto. Bom, Alfredo, uma das perguntas que a gente recebeu do Tininho Silva, ele diz o seguinte, que a fonte pagadora descontou cerca de R$ 4.500, só que ele explica que ele é portador de câncer e que, portanto, ele seria isento. E aí ele pergunta como é que ele lança isso na declaração para ter esse imposto restituído. Como é que funciona isso, Alfredo? Bom, doenças graves. Primeira questão é verificar se essa doença que a pessoa é portadora, se ela está elencada no rol de doenças graves que a Receita traz ali para aquele determinado ano. Então, verificando que a pessoa tem uma das doenças que estão ali elencadas, ela tem que fazer um laudo médico, em instituição pública, e comprovar essa doença, ou seja, formalizar essa situação para que ela possa ter acesso aos benefícios que ela faz jus. É o caso desse internauta aí que está perguntando. Então, primeira coisa, estou com uma das doenças elencadas, já fiz o laudo, está tudo perfeito, então aí ele pode ter a isenção, porém, essa isenção é apenas para rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma. Não se estende a outros proventos. Então, se ele estiver falando, porventura, de um rendimento de trabalho assalariado, de um rendimento de aluguel, ou qualquer outra coisa que não se enquadre em aposentadoria, pensão, reforma, ele não tem direito a essa isenção. Ele declara normalmente, como os demais, como rendimento tributável. Certo, Alfredo. E se por acaso uma pessoa que tem essa doença grave não sabia dessa informação, que tinha direito à isenção desses rendimentos específicos, o que ela faz? Ela faz uma retificadora agora? Como é que ela procede? Se ela já declarou
e esqueceu de fazer essa informação, ela pode retificar, ela vai tirar de rendimentos tributáveis, vai colocar no campo rendimentos isentos, é a ficha 6, então rendimentos isentos ou não tributáveis. Lá existe um campo específico para essa parte isenta de rendimentos de aposentadoria por quem é portador de doenças graves. É assim que deve proceder. Bom, a nossa próxima pergunta é sobre empregado doméstico. O leitor pergunta o seguinte, ele explica que durante o ano de 2013, ele teve uma empregada doméstica até maio, essa pessoa saiu do emprego e depois, a partir de junho, foi contratada uma outra pessoa. E aí a questão é a seguinte, como é que ele faz o lançamento? Se ele pode colocar, lançar os valores das duas empregadas, se só pode o de uma, como é que ele faz? Bom, primeira coisa, essa dedução, ela é sobre a contribuição patronal que é feita para o empregado que está regularmente registrado. Então, isso não vai entrar, de repente, para aquela diarista que vai eventualmente. Então, tem que ser realmente uma empregada doméstica registrada, recolhendo INSS mensalmente e, inclusive, a contribuição patronal. Sobre essa contribuição patronal, a pessoa vai poder deduzir o limite equivalente à contribuição de um salário mínimo, né? Cerca de R$ 76, salvo engano. E todos esses limites ela pode encontrar na declaração de imposto de renda. E é um empregado por declaração. Então, respeitando esses limites, não há problema. Nesse caso, ele vai ter o quê? Vai ter um empregado em parte do período e na outra parte também um empregado. Mas, de todo modo, ele nunca teve um mês em que houve 2 empregados, né? E como o pagamento do INSS ele é mensal, a competência é mensal, então basicamente ele vai colocar ali mês a mês quanto que ele pagou de contribuição patronal, vai poder deduzir o equivalente àquele mês efetivamente pago, vai multiplicar pela quantidade de meses, sempre respeitando que é apenas um empregado para cada competência e por declaração. Alfredo, acabou de chegar uma pergunta aqui pelo Twitter do Estadão. A leitora ela quer saber se é possível prever quando que ela vai receber a restituição. Se tem como saber uma data, enfim. Olha, existe preferência assim, para precedência para quem tem acima de 65 anos, por conta do estatuto, né, do idoso, e para quem tem doenças graves. Caso ela não se enquadre em nenhuma dessas situações, se recomenda que entregue o mais breve possível. Ou seja, quem entrega por último vai receber mais tarde. Então, a pessoa que se antecipa ao declarar, ele recebe também um benefício na hora de receber a restituição. Se possível, com certificação digital, caso ela disponha. Facilita ainda mais, agiliza ainda mais o procedimento. Mas não há, assim, uma data. Normalmente, o primeiro lote já começa no meio do ano, e mês a mês são colocados lotes. Nos primeiros lotes virão para as pessoas que têm a preferência aí na restituição. Então, para quem não está com essa preferência, a partir do segundo ou terceiro lote é que ele pode já começar a esperar que seja incluído. Tá? Mas não há uma previsão certa, não. Olha, Alfredo, uma dúvida muito comum sobre esse assunto, às vezes as pessoas ficam com medo de fazer a retificadora e ir para o final da fila da restituição. Isso de fato acontece? Olha, a retificadora pode ser feita sempre, né? E deve ser feita. Agora, se ela está fazendo retificadora, realmente ela vai estar postergando o processamento dessa declaração para que possa ser feita a restituição. Porque dentro do trâmite da Receita, depois que você entrega, aquela declaração está sendo processada, está sendo feita uma série de verificações, cruzamentos, e passando por todas essas checagens, a restituição vai ser liberada ou não. Se ela está fazendo retificadoras, aquela reanálise vai ter que ser feita novamente. Então, ela posterga sim. Não necessariamente vai para o final da fila, mas com certeza vai adiar esse recebimento. Bom, lembrando que quem está assistindo, acompanhando aqui o programa, pode enviar as dúvidas pelo Twitter com a hashtag EstadãoIR, que a gente responde. Bom, a próxima pergunta, Alfredo, novamente sobre empregada doméstica. O Edmundo, ele explica o seguinte, que ele e a esposa têm uma empregada para a qual eles pagam 2 salários mínimos. E aí ele questiona se é possível que cada um declare metade do valor.
enfim, a esposa declararia um salário mínimo e ele um salário mínimo, e aí eles ficariam dentro do limite de R$ 1.078. É possível isso? Não, infelizmente não. O limite é um salário mínimo e o empregado por declaração. Ou seja, fazendo dessa forma, de certa forma, você estaria contornando o limite. Isso não é possível. Então, ou um ou outro vão declarar, respeitando o limite existente de um salário mínimo. Ok. Bom, Alfredo, a nossa próxima pergunta veio lá do Rio Grande do Norte. A Débora, ela pergunta o seguinte, que ela recebeu um montante por servidão de passagem, que esse valor, o imposto já foi retido, acredito que na fonte, talvez. Ela fala que já foi pago com a retenção do imposto de renda. E aí ela pergunta, na declaração, esse valor vai ser colocado em qual ficha? Ela se assustou porque quando ela insere em rendimentos tributáveis, o valor do imposto a pagar aumenta. Então ela quer saber como é que ela faz corretamente esse lançamento. Essa é mais uma renda que a pessoa possui de servidão de passagem, né? E, infelizmente, ela vai ser tributada assim. Então, pelo que ela disse, a retenção foi feita na fonte, então, creio que seja de uma pessoa jurídica, né, que ela recebe esse valor, então, terá que incluir ali fontes pagadoras. Essa pessoa jurídica que está pagando e retendo na fonte vai ser mais uma das fontes pagadoras. Essa renda vai ser acrescida à renda tributável e será feito o ajuste final. Então, ela vai pagar mais imposto porque ela teve mais renda. Quanto mais renda tiver, ela vai pagar realmente. Ou seja, de fato, é um rendimento tributável, assim que deve ser lançado. Perfeito. Se ela recebesse de pessoa física, entraria ali no Carnê-Leão. Mês a mês, ela iria declarar aquele valor e ela própria faria o recolhimento do imposto devido, sujeito ao ajuste no final. Mas, pela informação, aí é pessoa jurídica, então, procedimento normal das demais fontes pagadoras. Alfredo, mais uma pergunta que veio pelo Twitter. A leitora pergunta se ela paga aluguel, ela mora num imóvel onde ela paga aluguel, e ela quer saber se ela precisa declarar esse valor no imposto de renda. Do pagamento. Do pagamento. Ainda que não seja deduzível esse valor, e mesmo que ela escolha a declaração simplificada, todo pagamento deve ser informado na declaração. Então ela vai colocar lá para quem foi pago, quanto foi pago, que é a forma mais correta de apurar a situação geral da pessoa, né? Ainda que não seja deduzido. Até porque eventuais omissões, ela pode se sujeitar, inclusive, a multas de até 20% de valores omitidos. Não digo que seja o caso, mas é importante que seja declarado sim. Até para que o próprio fisco tenha informação de quem está recebendo e evitar eventuais omissões e até sonegações de valores. Então, isso entra na ficha de pagamentos efetuados? Isso, pagamentos efetuados, é colocado o valor, a que título foi pago e o CPF ou CNPJ do destinatário. Bom, a nossa próxima pergunta do Davi é sobre um acordo judicial. Ele explica que ele fez um acordo judicial e que nele houve alguns itens tributáveis, outros isentos e juros sobre esses dois itens. E aí ele explica que esses juros foram considerados isentos. Ele quer saber se isso está certo ou não, como é que ele faz esse lançamento. Tá. Bom, não temos aí muita informação se isso é uma verba trabalhista, se não é, mas de todo modo, pela informação que ele disponibilizou, eu oriento o seguinte: os juros foram considerados isentos. Eu imagino aqui que isso consta da sentença, né? Então, ou seja, foram considerados por quem? A própria Justiça reconheceu que esses juros são isentos. Na sentença judicial existe ali a discriminação de que aquela parcela de juros são isentos. Então, ele tem um embasamento para poder lançar esses valores no campo de rendimentos isentos ou não tributáveis. Ou seja, se a própria Justiça já está informando isso, né, ele está respaldado para que lance como isento. Agora, se não vier da decisão judicial, realmente vai precisar de uma análise aí mais apurada a que título foram pagos aqueles juros, tal, em que circunstâncias. Olha só, Alfredo, uma dúvida que a gente recebeu diversas vezes ao longo do período da declaração foi sobre como a pessoa física declara os rendimentos dela como MEI, né, microempreendedor individual. E aí, aqui o Eloy, ele volta a perguntar sobre isso, como é que ele faz para declarar esses rendimentos, já que ele é um MEI?
Sim. Bom, tentando simplificar aí as várias dúvidas que podem surgir, podemos ter como regra geral o seguinte: a que título que ele está recebendo aquele valor. Se ele está recebendo como prolabore, como prestação de serviço ou qualquer outro tipo de recebimento, ele vai ser tributado, rendimento tributável. Se ele estiver recebendo a título de distribuição de lucros, de dividendos, daquela empresa, o mesmo MEI, aí ele inclui na ficha de rendimentos isentos ou não tributáveis, a ficha 6 da declaração de imposto de renda. Então, está amparado por isenção. Então, conforme a natureza do rendimento, é que a gente vai poder dizer se ele é isento ou se ele não é, independente de quem está pagando, isso que vai nos nortear. No caso da prestação de serviço, ele informa isso na ficha de rendimentos tributáveis, então? Isso. Quem foi o contratante, qual o valor pago, CNPJ e tal, fonte pagadora, né? Correto. Bom, a nossa próxima pergunta é do Antônio Carlos e é sobre declaração final de espólio. Ele fala que nessa declaração houve vários bens, diversos beneficiados, e aí a pergunta dele é: quando a Receita questiona sobre o percentual de cada um, eles devem informar um determinado tipo de bem ou o total do inventário? E aí ele explica um pouquinho melhor. Ele fala que no caso dele, o inventário tem bens imóveis, inclusive dinheiro em espécie, e que a parte dele foi somente em dinheiro em espécie. E aí ele fala: bom, como é que eu calculo, como eu lanço? Ele está aqui em dúvida sobre essa declaração de espólio. No caso da declaração de espólio, nós temos a declaração inicial, que é no ano calendário em que ocorre o falecimento, e a declaração final, que é quando sai a sentença definindo a partilha daquele inventário. Existe também as declarações intermediárias, que são as que são feitas entre esse momento inicial e o final. No caso dele, ele relatou que é a declaração final. Então, entendo que já existe uma decisão informando ali como é que ficou essa partilha, ou seja, quanto cabe a cada um. Se nós estamos falando da declaração de espólio, esse percentual é sobre todo, o total, aquela universalidade de bens. Então, quanto coube a cada um conforme a decisão final da Justiça. Agora, esses valores vão entrar depois na declaração de cada sucessor, né? Inclusive ele. Aí é outra coisa, ele tem um valor em dinheiro que para ele vai entrar na ficha bens e direitos, como valores em espécie ou em conta corrente de banco, o valor integral que cabe a ele, que cabe a ele nessa partilha. Então, tem a declaração do espólio e tem a declaração de cada um dos sucessores, como é que isso vai entrar no conjunto de bens que cada um possui. A próxima questão fala sobre plano de saúde. Quem enviou foi o Marcel e ele explica que ele tem uma empresa na qual ele é sócio e que ele fez um plano de saúde PME para a família dele, que inclui ele, a esposa e a filha. E aí ele diz que é pago pela pessoa física integralmente por meio de boletos mensais. E aí ele diz o seguinte: ele explica que o plano fornece no site os valores pagos, identificando até cada familiar. E ele está na dúvida se é correto lançar esses pagamentos como dedução no Código 26, embora a empresa seja de fato a contratante desse plano de saúde. Bom, pela informação que ele disponibilizou, ou seja, o contrato foi feito em nome da empresa, mas ele me fala que tem boletos e que essa informação é individualizada pelo plano de saúde. Então, suponho que os boletos estejam no nome dele. Ou seja, embora seja contratado pela empresa, é um plano empresarial com várias vidas ali albergadas. Nesse caso, ele tem um boleto referente à despesa dele, ele pode deduzir normalmente, bem como as despesas de eventuais dependentes que ele possua. Então, se as pessoas que estão naquele plano se incluem na categoria dependentes para fins de imposto de renda, ele pode deduzir também aqueles valores pagos. Se eventualmente tiver pessoas ali que não se enquadram como dependentes, de repente uma sogra ou um agregado de outro tipo, esses valores ele já não vai poder deduzir como despesa médica. Bom, a nossa próxima pergunta é do Lucas e é sobre empréstimo. Tá? Ele explica que ele fez um empréstimo em 2012, só que nesse ano ele não teve que declarar o imposto de renda.
Só que agora ele tem e ele está na dúvida. Como é que ele faz para informar as parcelas que ele pagou ao longo de 2013? Tá. Bom, se realmente estamos falando de um empréstimo, ele pegou um recurso sem exatamente uma destinação específica e não tem nenhum bem alienado, né? Ele vai fazer a retificadora daquele primeiro ano, os últimos 5 anos no caso, né? E vai colocar o saldo no início e no final de cada ano, né? Então vai lançando aquele, por exemplo, 2010, ele contratou um empréstimo no valor de 100 mil e pagou, vamos dizer, 10 mil. Então ele vai colocar saldos iniciais e finais a cada ano, desde quando ele deveria ter feito a declaração. E até o momento que vai se esgotar. No campo de discriminações, vai pôr o máximo de detalhes possíveis ali. Para quem que ele está pagando esse empréstimo, qual o valor total, qual o prazo, até mesmo os juros. Quanto mais informação, melhor, para que ele possa resgatar isso no futuro. Se estivermos falando de um financiamento de algum bem, aí já é outra coisa. Às vezes as pessoas falam empréstimo de um modo geral, mas na verdade está falando, por exemplo, do financiamento de um automóvel, de um imóvel. Nesses casos, o valor da dívida, a própria Receita Federal, ela orienta que não se coloque o valor da dívida em dívidas e empréstimos, e sim que se coloque como bens e direitos os valores que foram desembolsados naquele exercício. Então, você comprou um imóvel de 300 mil, financiou 200, ok. Você vai colocar lá bens e direitos. O imóvel X, comprado por tanto, e no campo do valor, do custo de aquisição, você vai somando as parcelas que foram pagas naquele ano. Se você pagou 10 parcelas de R$500, você vai colocar lá R$5.000 como o custo total. No ano seguinte, você repete aquele valor como saldo inicial e no final do ano você soma as demais parcelas pagas até que você vai quitar esse financiamento e vai ter um custo total daquele imóvel. Esse custo vai ser o que vai ser utilizado como base numa futura venda, caso seja realizada, para apurar um ganho de capital, por exemplo. Então, de repente, um imóvel de 300 mil, o total de financiamento pago com juros e demais encargos foi de 350. Então, ele consegue acrescer esse custo dos demais encargos no custo de aquisição. Isso vai diminuir ali a base na hora do ganho de capital. Então, diminui o imposto recolhido. Então, até para destacar, quando é um financiamento de imóvel, a dívida não deve ser informada na ficha dívidas e ônus reais. É para informar tudo na parte de bens, é isso? Isso. O total pago. Ou seja, quanto é que se pagou naquele ano? Pagou 30 mil de parcelas, então 30 mil vai constar ali no bens e direitos. No ano seguinte pagou mais 20, então soma-se mais esses 20. E na parte de empréstimos e financiamentos, não é necessário colocar nenhuma informação. Quando se tratar, repito, né, financiamento de imóveis, financiamento de carros, em que há ali uma garantia do bem que está sendo financiado. Agora, se a pessoa pegou um empréstimo com um parente para comprar uma casa, aí são duas situações distintas. Ou seja, não é um contrato de empréstimo, de financiamento. É um empréstimo com um particular, que você vai colocar como dívida, com o fulano lá, e é um bem que você comprou que não tem nenhum ônus atrelado a ele diretamente, ou seja, no contrato ali foi apenas uma compra e venda. Então, você acaba desmembrando em duas situações distintas quando for o caso. E no caso de imóveis, Alfredo, só para destacar mais um ponto que também surge dúvidas, é a questão da valorização do imóvel. Isso depois não pode ser atualizado o valor, certo? Independente da valorização que houve ou não. Não, é esse valor não. O que você pode incluir são eventuais benfeitorias, né? Se você faz uma reforma, amplia, qualquer benfeitoria que você faça, você pode incluir esse custo. Ressalto sempre que o campo de discriminação é importante que seja muito bem utilizado, porque são informações que podem ter que ser resgatadas vários anos depois. Então, gastei mais 2 mil com a pintura, com algo que beneficiou o meu imóvel. Obviamente, amparado por recibos do efetivo pagamento daquelas despesas, você pode ir acrescendo ao valor do imóvel.
E por fim, Alfredo, uma última pergunta. Tem relação com isso, mas eu acho que é o caso inverso. Muita gente questiona sobre como informar o veículo e se o valor ele deve ir sendo depreciado ao longo dos anos, se deve consultar alguma tabela para saber quanto o carro está valendo naquele determinado ano. Como é que é feito? Qual valor deve ser informado quando você vai discriminar o seu carro? Assim como com os imóveis, com o veículo que vale ao custo de aquisição. Então, se o cidadão comprou um veículo lá de 20 mil, não importa que hoje ele valha 10 mil. O custo de aquisição foi 20 mil e vai permanecer para sempre até que seja alienado. Então, não se altera. E, no caso de veículo, você não vai ter mais o que acrescer, não vai ter benfeitorias em si, né? Você vai ter o que gastou e pronto. Se foi financiado, resgata aquela questão do financiamento. Você vai somando as parcelas pagas até compor o custo total daquele veículo, que será o custo de aquisição dele, a soma das parcelas efetivamente pagas. E mesmo que ele vá perdendo valor, continua o custo exatamente. De aquisição. Tanto a desvalorização eventual que sofre um veículo, como a valorização eventual que sofre um imóvel, essas oscilações não são levadas em consideração